Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, sou autora de 10 livros, sempre com o objetivo de levar autoconhecimento e uma reflexão importante, como nós somos, em função de que nós agimos, porque o autoconhecimento é isso, né? É um processo de auto-olhar, de autopercepção, baseado numa observação que vem da nossa natureza, né? Não pode ser uma observação apenas do nosso ego, da nossa educação, justamente porque na nossa educação, no nosso ego, nós trazemos muitas crenças, conteúdos que nos formataram, e esses conteúdos fazem com que a gente haja de uma maneira ou outra, não é? E isso atrapalha a nossa maturidade emocional. Eu sempre penso que o indivíduo vai ser feliz, vai ser realizado, vai ter condição de decidir o que ele quer e se fazer mais leve, mais íntegro quando ele se conhecer. E se livrar do que não é preciso, do que não é dele. E entrar em contato com essa natureza única que todos nós temos. Gostaria que você desse o like nesse vídeo, que você compartilhasse, porque o nosso assunto hoje vai ser muito interessante e interessa realmente, pode ajudar a muita gente. Autossegurança e autoconfiança. Eu sempre falo que a natureza nos dota de tantas capacidades, inteligência e potenciais, justamente para que nós nos sintamos seguros. Só que a insegurança é um processo que nós mesmos criamos. E eu vou tentar explicar aqui agora como nós nos fazemos inseguros. Em essência, nós não somos inseguros. Nossa segurança sempre esteve em nós, naquilo que nós chamamos de natureza atualizadora. Vamos pensar. Você nasceu dentro de um contexto, ok, tem aqui a proposta kármica e tal, mas o momento que você nasceu, sabe, a conjuntura astral, esse negócio todo, foi a sua natureza que determinou, quer dizer, o momento que a criança nasce. Aliás, o correto não é assim programar uma data para o nascimento da criança. O interessante é que a criança nasça, né, espontaneamente, tem a hora certa. Então veja, a nossa natureza nos dota de capacidades na hora que nós nascemos, na hora que nós engatinhamos, a prontidão para o momento de andar, a prontidão para o momento de falar, a prontidão para tudo. Gente, eu tenho 2 filhos, 1 ano de diferença apenas entre eles, né? A menina, com 11 meses, ela andava, era uma coisa pequenininha, do tamanho de um banquinho, né? Mas ela andava e ela não falava muito, mas ela tinha lá um linguajar muito estranho que era dela. E ela conseguia mostrar exatamente o que ela queria naquele linguajar estranho dela. Mas ela já não andava. Era um fenômeno assim impressionante de atividade. Em contrapartida, o menino, ele foi andar com 13 meses. Em compensação, ele falava tudo e de maneira hiper mega correta. Olha que interessante, né? A forma como eles se alfabetizaram, o tempo de prontidão de aprendizagem, o gosto por uma coisa ou outra. Gente, é muito único essa nossa natureza atualizadora que nos dota de sentidos para que nós sempre saibamos o que fazer. Mesmo uma pessoa deficiente, por exemplo, um cego, ele tem um outro sentido que compensa aquele que ele não tem. É muito interessante a gente observar isso nos animais, tá? Eu e minha filha lidamos muito com animais, com gatos, especificamente dentro de um trabalho dela, que sempre foi de resgatar, cuidar, encaminhar e tal. E é muito legal a gente perceber que animais com deficiências, eles compensam. Eles têm uma percepção mais acurada, uma audição mais apurada. E assim é com nós, seres humanos, tá? Então veja, nós não somos seres inseguros por natureza, porque a natureza nos dota de tudo que nós precisamos para nos segurarmos em nós mesmos.
Mas ok, como é que a gente atrapalha essa nossa segurança? E aqui eu gostaria de fazer algumas perguntas e observações. Você cria a sua insegurança quando você se segura em algo ou alguém fora de você. Onde você se segura? Em quem você se segura? Onde você coloca o seu poder? Porque, gente, a hora que a gente elege uma situação ou uma pessoa para colocar o nosso poder, ferrou. Porque você vai, por conta das suas encrencas emocionais, que tem aqueles buracos emocionais que eu falo aí nos mais variados vídeos e em todos os meus livros, a necessidade de aceitação, de ser amado, de ser aceito e valorizado. Então, em função desses buracos emocionais, quem se segura no outro visa que o outro preencha esses buracos emocionais. Ora, se eu fico, por exemplo, agradando 100% alguém, tentando, tá? Porque agradar o outro 100% é um desafio impossível. Mas se eu tento agradar alguém para que ele me dê aceitação, amor, valorização, eu já me coloquei de uma maneira insegura. Eu já saí do meu eixo para me segurar, ficar na expectativa de algo externo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu coloco nos meus livros. Gente, já andou no metrô, né? O metrô tem aquelas paradas bruscas. Imagina você não se segurando em nada. Você está se segurando no bolsinho da calça de uma pessoa que não está se segurando em nada. A hora que tem aquela brecada brusca, o que você acha que vai acontecer com você? Você vai cair, tá? Mas, se você estiver se segurando naquele pole, né? Naquela alça de segurança lá do teto, o metrô vai dar aquele balanço, vai brecar e você não vai cair. Por quê? Porque você está se segurando. Então, quando nós nos seguramos em algo externo, tá? Nós criamos a nossa insegurança. Nós não somos inseguros, nós criamos a nossa insegurança. Um outro exemplo, quando a pessoa coloca a segurança dela no relacionamento. O meu relacionamento é tudo. O meu relacionamento é a minha vida. Meu emprego é a minha vida. Se eu perder o meu emprego... Gente, pera. Emprego, você perde. A firma entra num processo de falência, acontece alguma coisa com aquela empresa, você é demitido. O que você vai fazer? Vai ficar desesperado? A sua segurança é a tua experiência. A tua vontade de aprender. Tudo que você já tem como experiência base... A sua determinação em procurar um outro emprego, em aprender novas coisas, tá? Então, a sua segurança é a sua aprendizagem, tá? A sua experiência de vida. Relacionamento. Relacionamento pode acabar. Nós não temos pessoas. As pessoas podem ir embora, elas podem morrer. Eu não posso me segurar numa pessoa. Sem ele, eu não vivo. Não sem esta família, eu estou perdido. Como assim? Acontece alguma coisa e todo mundo muda de país e você fica aqui? Você vai viver. Ah, mas a mãe e o pai morreram. Você morreu junto? Não, eles foram, você está aqui. Aliás, é uma coisa interessante, porque veja, a gente tem a sensação, sim, emocionalmente falando, de que quando nós perdemos pai e mãe, perdemos entre aspas, né? Porque nós não temos. Quando eles vão embora por um outro plano, a gente acha que alguma coisa nossa foi. Esse é o processo de dependência emocional que precisa ser olhado. Eu tenho um livro, Relacionamentos Positivos, que fala muito sobre a dependência emocional nos mais variados níveis, tá? O livro chama Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional e Crie Relações Saudáveis. Então, gente, olha a importância de nós não nos segurarmos no outro, numa situação, num emprego, num relacionamento. Nós devemos sim valorizar e respeitar o nosso sentimento. O sentimento que vai ser pela eternidade. Meu amor, minha admiração pela pessoa, tá? A experiência que eu tenho é minha, é uma conquista minha, agregou, sabe? Faz parte do meu ser. Então veja, isso é tua segurança, você não perde isso. Porque o relacionamento não deu certo, né? Outra coisa, quando o foco é o outro, isso no dia a dia, né? Sabe aquela coisa do inseguro?
a pessoa se compra um vestido, ela se veste, ela comprou o vestido porque ela quis, ela comprou o vestido que ela gosta, que ela achou legal, que tá dentro do orçamento. Aí ela se vestiu para ir para a festa. Aí ela desce a escada e chega na sala e pergunta para o marido: ficou legal? Acho que não. A figura vai se sentir uma droga, desanimada, é capaz dela subir, voltar pro quarto, né? Sei lá. Tô falando aqui de um sobrado, né? De uma casa, enfim, com andares. Ela sobe, ela vai lá, ela se troca. Ela volta. Esse aqui ficou melhor. Ele vai dizer: eu gostei. Mas ela não perguntou para ela se ela gostou. Olha que interessante. Nesse momento ela criou uma insegurança ao perguntar para o outro o que ele achou. Não que não pode, tá? Agora veja, quando você pergunta, você está sujeita a receber qualquer resposta. Veja se você está preparada. Então fique com a sua segurança, né? Para quê? Para não quebrar a distorção, o centro. Porque essa história, gente, de insatisfação, quando a gente fica chateada com a opinião do outro, é porque lá no fundo, dentro de nós, tem aquela cobrança. Tem que agradar, atender às expectativas do outro para ser aceito e amado. Quando essa necessidade emocional, ela precisa ser preenchida por nós mesmos. Auto-amor, auto-respeito, né? Autossegurança, que é exatamente isso, não criar expectativas. Por quê? Porque você abdica da sua espontaneidade. Quando você coloca o outro como uma prioridade, você está abdicando de você. Você está num autoabandono. Quantos buracos emocionais que nós temos e criamos ali desde a nossa infância, com justamente um núcleo de medo do abandono, tá? E justamente é o que mais essa pessoa faz, autoabandona-se quando ela está lá fora, em contato com a expectativa de alguém. Com a cobrança de ter que atender às expectativas de alguém, e aí ela se sacrifica. E na hora que ela se sacrifica, ela gera muita expectativa, frustração, e vai chegar um momento que ela vai brigar com o outro. Tudo porque ela está insegura. E ela saiu do centro dela para ficar ali fora fazendo gracinha para alguém, esperando aprovação e aceitação. Outro ponto que nos leva, que cria a nossa insegurança, são os sentimentos de inferioridade. Sabe aquela pessoa que fica se comparando? Gente, é que eu sempre falo, comparação é a coisa mais lesiva que você pode fazer com você. Porque, veja, comparar uma natureza única com outra natureza única é absurdo. Tá errado. Não tem sentido um negócio desse. A comparação, ela só pode acontecer quando ela é realista. Tipo assim, o cabelo da minha filha é mais curto que o meu. Ponto. O cabelo da minha vizinha é muito mais claro e loiro do que o meu. Verdade. Tá? Meu tio é muito mais alto que eu. Fato. Então, veja, eu estou fazendo comparações verdadeiras. Olha, aquela pessoa tem um status social financeiro muito melhor que o meu. Ela tem muito mais dinheiro, ela tem muito mais imóveis. Fato. Agora, veja, porque o fulano tem mais dinheiro, mais imóveis, uma altura maior e mais loira, ela é melhor do que eu? Não. Então, a comparação, gente, precisa ser no sentido realista, mas nunca no sentido de inferior e superior. E quando você se coloca numa comparação desse tipo, achando que alguém é melhor que você já criou uma insegurança por conta da sua inferioridade, por conta da sua depreciação. Sabe aqueles sentimentos de depreciação? Eu queria tanto sair com fulano, e o fulano não quis sair comigo. O que tem de errado comigo? Que nunca nada dá certo. Esse é o
depreciação, autodepreciação, porque você se colocou em algum canto muito ruim. Veja, o fulano não é obrigado a sair com você. Nem tudo na vida sai do jeito que a gente quer. Não é assim que a vida funciona. Nós temos desafios a cada momento justamente para a gente evoluir. Usar os nossos potenciais, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Para quê? Para a gente evoluir, né? Nos fortalecer, ganharmos confiança. Então, nada é do jeito que a gente quer necessariamente. Nós podemos criar um plano, nós podemos nos doar muito nesse planejamento, mas nós não controlamos um monte de variáveis que envolvem o nosso planejamento. Então, nós lidamos com as variáveis. E quanto mais autoconfiante eu sou, mais autossegurança eu tenho, eu vou lidar melhor, porque eu banco. Então, gente, autossegurança, ela significa exatamente confiar na prontidão, naquela segurança, naquela natureza atualizadora que todos temos e que nos põe na ação. Pergunta, quantos dias novos você já viveu na sua vida? Todos os dias. Quantas situações difíceis você já enfrentou? Eu aposto que várias. E você não enfrentou? Com que cara? Com que capacidade? Com que potenciais? Os que você tem. Então, a hora que você observa, você faz uma introspecção e fala, mas eu sou isso. Eu tenho os potenciais, inteligência, capacidade que me moveram até agora na vida. Os potenciais que eu falei lá te fizeram nascer, andar, falar, aprender, o teu cognitivo. Não acerta. Isso tudo você precisa valorizar, porque é o teu conteúdo, é o teu construto, você precisa valorizar a tua base. E quando você está ali, nessa valorização, nessa percepção, você está criando a sua segurança. Você está incentivando a sua autoconfiança. E se nós tivéssemos mais confiança e autossegurança, nós não seríamos tão ansiosos. Por quê? Porque a gente não ficaria naquele delírio, né? Ai, mas e se não der? Ai, mas e se o fulano não gostar? Gente, para. Se eu ficar focada na minha ação, no meu campo de ação real e fizer a minha parte, eu estou centrada no correto. Então, o ponto de equilíbrio emocional, de autossegurança e autoconfiança, é justamente esse. Eu estar em contato comigo, no aqui e agora, confiando que eu tenho habilidades, capacidades, potenciais, inteligência, percepção, intuição, para agir. Dentro do meu campo de ação, da maneira como eu conseguir. Esse é o ponto importante. Então, o bancar-se é a autoconfiança. Então, veja como é importante, né? Você valorizar a tua base, aquilo que você é, a sua natureza, o teu sentir, o teu campo de ação, perceber muito claramente as variáveis que você não controla. E aí você sempre vai se perguntar, como eu quero lidar com essa pessoa, com essa situação, não é? Com essa realidade que é como é. Então, quando você estiver nesse plano, você vai estar realmente se sentindo autoconfiante e autosseguro, né? Aquela percepção, não de sapiência, sabe aquela coisa do Deus, ó, tem que saber tudo. Não é isso, tá? Eu sei o que eu sei, eu reconheço que aquilo que eu não sei. E eu reconheço também que se eu quiser aprender, eu vou e aprendo, né? Se você aprender uma coisa na sua vida, você tem a capacidade de aprender. O que está faltando é motivação e a oportunidade que você pode criar, né? Se eu quero aprender inglês, eu não vou numa escola de italiano, eu vou numa escola aqui, ensino inglês. Então, tudo é uma questão de objetividade, de decisão correta, pensamentos corretos, sentimentos corretos, ações corretas. É a nossa trindade que nós precisamos valorizar, não é? Eu tenho um livro também que fala sobre isso, que é o equilíbrio, né, emocional, como promover harmonia entre o pensar, o sentir e o agir, que você pode procurar
nas livrarias. Se não encontrar, gente, entre em contato comigo. Aliás, eu sou fácil de encontrar, tá? No Instagram, no Facebook, no e-mail, lourdespossato@uol.com.br, no blog, Lourdes Possato Blog, no Google, né? Tem todas as informações. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas informações, que vocês considerem as reflexões que eu coloquei, no sentido de trazer você para o seu centro e confiando mais na sua natureza. Compartilhem o vídeo, eu acho que muita gente pode ser ajudada com isso. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. E fico à disposição, tá? Para comentários, críticas, sugestões de assuntos que vocês querem que eu fale aqui. Beijo, até!